o feiticeiro, bem como a inexperiência do consulente, a quem competia manter-se mentalmente passivo antes do que pensar nos eventos sobre os quais o sensitivo devia se referir. Reconheço que, dando contas das circunstâncias nas quais se desenvolveram a mesma experiência, tornava difícil que ele pudesse manter-se absolutamente passivo sobre os assuntos que o preocupavam naquele momento. Com maior razão reconheço, outro sim, que, se também vivesse havido êxito, sua mente sempre vibrante, com preocupações mal reprimidas, seria igualmente suficiente para provocar o mesmo fenômeno de interferência na faculdade divinatória do sensitivo. Tudo isso já foi demonstrado com base na análise comparada dos fatos. É precisamente por isso que, cientificamente falando, não se dá como valor de prova aos episódios de clarividência telepática ou de telestesia nos quais o consulente é informado sobre os acontecimentos sobre os quais se exerceram as faculdades do sensitivo, e nos quais o sensitivo não revela particulares verdadeiros ignorados pelo consulente e por todos os presentes. De qualquer modo, vou tomar nota de que os incidentes expostos testificam, de maneira concludente, que o feiticeiro médico Cafre possuía indubitavelmente faculdades psíquicas de natureza supranormal, e que, do nosso ponto de vista, representa um importante objetivo já conseguido. Ao mesmo tempo, os mesmos incidentes valem para demonstrar como entre os selvagens encontram-se as mesmas formas de interferência subconsciente que acontecem entre os povos civilizados em análogas circunstâncias, concordância teoricamente interessante, já que termina numa boa prova de interferência recíproca, a favor da genuidade dos fatos. O que segue é um outro episódio interessante de transmissão involuntária de pensamento que assume, claramente, a forma telepática de sensação-emoção percebida à distância. Retirei da obra de G. A. Moktum, do Tribunal Civil da Nova Guiné, intitulada Some Experiences of a New Guinea Resident Magistrate. Ela contém alguns episódios interessantes de manifestações supranormais entre os indígenas. O episódio seguinte ocorreu com o próprio relator, quando fazia parte de uma expedição militar nos confins da colônia. Ele escreve: a noite era clara, esplêndida, estrelada, e os homens, cansadíssimos, dormiam profundamente no acampamento. Bushma estava estendido embaixo da minha maca. 1 hora antes do amanhecer, despertei-me sobressaltado, em condições inexplicáveis de uma superexcitação nervosa e chamei Bushmai, sem obter resposta. Ainda mais superexcitado, saltei da maca, apertei nas ilhargas o cinturão com o revólver, peguei a espingarda e atravessei o acampamento no qual todos dormiam profundamente. Caminhei em direção ao sentinela para assegurar-me de que ele fazia uma boa guarda. O primeiro que encontrei foi Bushmai, que andava para frente e para trás nos confins do acampamento, com o machado no ombro. Gritei: por que não foi dormir? Respondeu: durante o sono cheirei o perigo. Depois acrescentou: também o senhor reparou? Sim, observei, mas não saberei dizer qual o perigo que me sobressaltou. Ambos prosseguimos em direção do sentinela e encontramos no posto o sargento que parecia inquieto e agitado, tanto quanto nós. Perguntei-lhe: sargento, como é que está que ao invés de estar dormindo? Resposta: comandante, acordei cheirando perigo e tive o pensamento de reunir um grupo de soldados, mas agora não vejo motivo. Esperamos juntos o despertar do dia, agachados em volta de uma pequena fogueira, e depois da troca do sentinela, resolvemos repousar um pouco. Durante o dia, fui informado de que o chefe inimigo Maisina havia sabido que minha coluna tinha acampado um dia antes na foz do Lacu e, perto do amanhecer daquela mesma noite na qual havíamos experimentado sensações de perigo, havia enviado 3 colunas de soldados, em 3 localidades diferentes, contra a nossa, com o objetivo de apanhar-nos de surpresa e massacrar-nos. Mas os soldados chegaram ao posto quando nós tínhamos ido ao campo naquele momento e só tinham encontrado a fogueira parcialmente ainda acesa. Se Rios houvesse surpreendido, não duvido que teria havido um massacre por causa da ação imprevista e inesperada. Este é o fato. Deixo aos psicólogos a tarefa de explicar como jamais um ataque projetado contra um acampamento, abandonado há poucas horas, havia podido repercutir sobre os nervos de 3 homens, a 4 milhas de distância e como tinha podido abalar o sono apenas destes 3, além de um sentinela que dormia no acampamento. Os quesitos que o egrégio magistrado relator coloca diante da competência dos psicólogos, resultam teoricamente de fácil solução, já que o primeiro deles pode-se responder observando que os fenômenos de transmissão telepática do pensamento que segundo as idiosincrasias peculiares aos percipientes combinadas com as circunstâncias
do ambiente, possam assumir forma visível, auditiva, olfativa, tátil, emocional, por muito tempo aceitas definitivamente pela ciência, porquanto ninguém está em condições de elucidar o mistério da sua realização. Quanto ao segundo quesito, pode-se responder, observando que, se numa centena de homens igualmente interessados num grave acontecimento que os ameaça, somente 3 recebem telepaticamente o aviso antecipado, significa que esses 3 são sensitivos e que os outros não são. Passando a expor alguns breves exemplos de telepatia propriamente dita, chamo a atenção preliminarmente sobre a circunstância notável de que entre os selvagens existe, na generalidade, a crença que quando se percebe o fantasma de um ser vivo, este está para morrer ou já está morto. Ora, assim como com base na análise comparada dos fenômenos telepáticos que se realizam entre os povos civilizados, acontece que 95% dos mesmos se realizam no leito de morte da pessoa cujo fantasma aparece à distância, não se deva por isso inferir que a análoga crença dos selvagens seja a condição direta da experiência. Em mérito às poucas exceções desta regra, e na qual no máximo quem se manifesta é um ser vivo imerso no sono, observo como também iguais exceções são notadas nos selvagens que, não obstante, asseguram saber distinguir um fantasma de um vivo de um moribundo ou de um defunto. Isso quando o fantasma de um vivo, que está ainda saturado de fluidos vitais, parece notavelmente mais denso do que aquele do moribundo e muito mais denso daquele de um defunto. Isto é precisamente o que afirmam os videntes dos povos civilizados. A propósito da firme crença dos selvagens a respeito do presságio de morte implícito nas aparições dos vivos, Lang narra este episódio curioso, colhido por ele, na obra de Pollack, Mammers of the New Zealanders, pag. 268. Um chefe maori encontrava-se há algum tempo longe da família, empenhado numa guerrilha de tribos. Um dia, sua mulher viu o fantasma que, mudo e pensativo, entrou na cabana, indo sentar-se perto do fogão. Ela correu imediatamente à procura de testemunhas, mas quando voltou com elas, o fantasma havia desaparecido. Depois de algum tempo, a senhora casou-se novamente porque, após a aparição ocorrida, ela estava bem certa da morte do primeiro marido. Entretanto, este não tardou a reaparecer vivo e são. Quando ele soube do que ocorrera, perdoou a mulher e foi de parecer que ela havia agido com base num acontecimento que, na tradição maori, era considerada válida como prova da morte. E B. Taylor, na obra Primitiva e Culture, Vol. 1, pag. 450, narra o seguinte episódio telepático. Um grupo de indígenas havia deixado sua vila para uma ausência um tanto longa, tratando-se de uma expedição para a caçada de javalis. Uma noite, enquanto estavam todos reunidos em torno de uma grande fogueira num descampado, apareceu a figura de seu companheiro que havia ficado enfermo na vila. A aparição foi vista por apenas 2 do grupo e, a sua exclamação de terror, desapareceu. Quando os caçadores voltaram para a vila, foram informados de que o seu companheiro, que aparecera na floresta, havia morrido no mesmo dia em que o viram. Lang refere-se a este outro caso, comunicado diretamente a ele por Mr. 3GA, autor do livro Maori Comparative Dictionary. Um chefe maori, muito inteligente, contou-me o seguinte: vi, na minha vida, somente 2 fantasmas. Quando era menino, mandaram-me ao Land, para a escola dos brancos e, uma manhã em que me encontrava na cama, imerso no sono, acordei sobressaltado porque alguém havia me segurado pelos ombros, sacudindo-me. Olhei e vi meu tio curvado sobre mim. Fiquei surpreso porque o sabia distante, em Bay of Island, e por isso lhe dirigi a análoga pergunta. Mas ele ficou transparente e se dissolveu. A mala postal que chegou trouxe-me a notícia de sua morte. Passaram-se muitos anos e não vi mais nenhum fantasma, nem também quando morreram meu pai e minha mãe, embora eu estivesse ausente de casa. Finalmente, um dia, enquanto estava sentado atento numa leitura, vi projetar-se sobre o livro uma sombra escura. Levantei os olhos e vi um homem interposto entre mim e a janela, que me voltava as costas. Todavia, observei que ele era um maori e o cumprimentei, exclamando: "Olá, amigo." Ele voltou-se e então reconheci nele um outro meu tio Iaka. Mas apenas o reconheci, ele começou a ficar transparente e sumiu, como já havia acontecido com o primeiro fantasma. Eu estava bem longe de pensar na morte de meu tio, que eu havia deixado poucas horas antes, são e forte. Pouco depois, eu soube que ele tinha ido à casa um missionário onde havia comido, junto com outros brancos, um prato confeccionado com carne em conserva,
deixada 24 horas na caixa depois de havê-la aberto. Com isso, morreram todos envenenados. Isso é o quanto posso testemunhar pessoalmente sobre fantasmas Lang, Ob. City, Pags. 113 a 714. Relato um último episódio telepático que colige da mesma obra. Pags. 174 a 115. M.R. Francis Dart Fenton relata, 2 serradores, Frank Philippe e Jacques Mulholland, estavam ocupados em derrubar árvores na missão do reverendo R. Mansell, nas vizinhanças da Baía de Awarod, localidade absolutamente deserta e paludosa. Tinham consigo como ajudante um indígena maori, que provinha de Chorewan, vila situada numa outra extremidade do rio, cerca de 6 milhas de distância. Enquanto Frank e o indígena trabalhavam com a serra numa árvore, o indígena parou, exclamando, "Por que vieste?" E, assim dizendo, olhava na direção de Frank. Este perguntou, "O que ouvi dizer?" O indígena respondeu, "Não falo contigo, converso com meu irmão." Frank acrescentou, "E onde se encontra?" Ao que disse o indígena, "À tua direita." Depois, dirigindo-se novamente ao irmão, "O que você quer?" Frank voltou-se, mas não viu ninguém. Também o outro não viu mais nada, mas largou a serra, dizendo, "Vou para casa porque meu irmão morreu." Frank sorriu e lembrou-lhe que o havia deixado com ótima saúde 5 dias antes. Mas o indígena maori não respondeu mais. Entrou imediatamente na canoa, dirigindo-se para outra margem remando. Quando alcançou o ponto de atracar, encontrou uma pessoa esperando para anunciar que seu irmão havia morrido. Os casos telepáticos expostos tornaram-se em tudo análogos aos que se realizaram entre os povos civilizados e as observações há pouco referidas acerca da conclusão a que chegaram os selvagens, conclusão que, por sua vez, resulta absolutamente idêntica àquelas a que chegaram os povos civilizados, bastam para demonstrar que a existência das manifestações supranormais dessa natureza é familiar a quaisquer povos da Terra, com as consequências teóricas que delas derivam. Abstenho-me, portanto, de acumular outros exemplos do gênero. Passando a tratar de casos de clarividência telepática, leitura à distância no subconsciente dos outros, coloco em relevo como eles são bastante frequentes em ser confundido com a clarividência no presente, enquanto que esta última deveria somente manter-se assim, quando reveste a forma de telestesia, percepção direta à distância de objetos, ambientes, paisagens, em condições de rejeitar que o vidente tenha atingido aquilo que descreve dos recessos mnemônicos do subconsciente dos outros. Noto, outro sim, que o maior número dos episódios de clarividência telepática entre os povos primitivos refere-se a façanhas de adivinhos que se dedicam à procura de culpados. Quer dizer, que nesse caso esses episódios são análogos aos outros citados anteriormente, porquanto eu os havia classificado nos grupos dos fenômenos de telecinesia e de leitura do pensamento por consideração de que neles a particularidade mais interessante consistia respectivamente em movimentos de objetos sem contato ou na leitura do pensamento dos presentes. Naqueles, pelo contrário, que andei citando, a particularidade mais interessante consiste no fato de que o culpado que se procurava estava sempre longe, quando todos os presentes ignoravam quem seria o culpado e não nutriam suspeitas de ninguém, excluindo desse modo qualquer interferência sob a forma de leitura do pensamento. Tomo este primeiro exemplo da Revista de Estudos Psíquicos, 1903, pág. 309, o engenheiro-ministro dos Negócios do Exterior do imperador Menelik, num colóquio havido com o diretor Daniel Zurich Zeitung, forneceu interessantíssimas informações sobre adivinhos, lobasa, ou descobridores de delinquentes na Abissínia. São crianças da idade de 12 anos, no máximo, que são colocadas em estado hipnótico que permite descobrir os delinquentes permaneceram impunes. O engenheiro cita esses casos, quase inacreditáveis, da descoberta de réus, averiguados pessoalmente por ele. Num caso de incêndio doloso em Addis Abeba, foi logo chamado ao local um lobasa. Ele pôs-se a beber uma tigela de leite na qual foi jogado um pó verde. Depois, ele pôs-se a fumar um cachimbo com tabaco mesclado com um pó negro. O menino caiu, então, em estado hipnótico. Depois de alguns minutos, levantou-se vivamente e pôs-se a correr para Har. Correu deste jeito durante 16 horas, sem parar. Chegando próximo de Har, o lobasa deixou bruscamente a estrada, entrou num campo e, com a mão, tocou num galo que estava trabalhando, que confessou ser o réu.
Um outro caso que foi pessoalmente examinado pelo imperador Menelik e pelo engenheiro foi o de um assassinato seguido de roubo cometido perto de Addis Abeba. O Lobasa foi conduzido ao local do delito e posto em condições psíquicas especiais. Por algum tempo, andou ao redor da localidade em que se encontrava a ponto e vírgula. Em seguida, dirigiu-se para Addis Abeba, penetrando numa igreja, e beijou o chão. Depois, foi para uma outra, fazendo o mesmo. Permaneceu num lugar em que havia água. O contato com a água dissipou o encantamento, e o menino despertou. Foi novamente hipnotizado e partiu de novo. Passou pertinho de algumas cabanas e chegou na soleira de uma delas. Parou e despertou de novo. O dono da cabana estava ausente e, assim que chegou, foi preso. No princípio, negou ser o autor do delito, mas quando voltaram para a cabana, alguns objetos pertencentes à vítima fizeram-no confessar. O culpado foi conduzido diante de Menelik, que exigiu que narrasse minuciosamente o que havia feito depois de cometido o delito. Viu-se, então, que seus atos correspondiam às peregrinações feitas pelo Lobasa. Ele disse que, tomado de remorsos, havia se conduzido sucessivamente a 2 igrejas, prostrando-se e beijando o solo. Menelik, querendo obter uma outra prova das faculdades do Lobasa, pegou algumas joias pertencentes à imperatriz. Fez depois vir o Lobasa que, no princípio, correu pelos aposentos da imperatriz, mas depois entrou nos de Menelik, passou, em seguida, para outro quarto e, finalmente, caiu sobre a cama de Menelik. O engenheiro não soube dar uma razão a esse dom misterioso que parece reservado a uma tribo designada, ou melhor, a uma raça especial, cujos membros estão espalhados um tanto pela Abissínia. É bom lembrar que um método semelhante para a descoberta dos culpados foi atribuído aos egípcios, há uns 40 séculos se tanto. A propósito dos episódios expostos, será útil lembrar que, quando afirmei que os mesmos eram elucidados pela hipótese da clarividência telepática, pretendi unicamente afirmar que aquela era a hipótese menos lata aplicada aos fatos dessa natureza, o que não significa que havia de ser sempre a mais atendível. No nosso caso, se analisam os fenômenos em questão, encontram-se particularidades não conciliáveis com ela. Assim, como exemplo, se essa hipótese é presumivelmente verdadeira no primeiro caso, em que o Lobasa hipnotizado corre rápido para o culpado, e o indica, tocando-o, no segundo, ao invés, o Lobasa segue automaticamente por todas as etapas percorridas nas ações praticadas pelo assassino, depois de consumado o delito, até que a sucessão dos eventos por ele percebidos, o conduzem à cabana do réu. Nesse caso, pareceria mais razoável presumir que o sensitivo havia atingido a finalidade, seguindo, automaticamente, no passado, as pegadas do réu. Nessas circunstâncias, tratar-se-ia de um fenômeno de clarividência no passado, conseguido psicometricamente. Quer dizer, em consequência do tato de que o sensitivo havia sido conduzido ao teatro do delito, o que teria servido para estabelecer a relação psíquica entre a subconsciência do sensitivo e o ambiente ainda saturado das vibrações específicas consecutivas ao delito consumado naquele lugar. Também por este outro episódio, análogo ao anterior, pode-se afirmar que o fenômeno da clarividência telepática ultrapassaria a fronteira da clarividência no presente. Retiro do Journal of the American SPR, 1937, pág. 61. Foi originariamente publicado na Revista das Missões Africanas, East Africa, e o relator do episódio é o Padre Luzeur. Trata-se, também desta vez, de um grande roubo de provisões que, em julho de 1918, foi perpetrado em prejuízo das missões de Mambi, na África Oriental Portuguesa. Os 3 serviçais indígenas encarregados de guardar as provisões negavam ser os autores e foram eles que propuseram fazer vir um feiticeiro para ir ao encalço do ladrão. O padre Luzeur continua assim: o feiticeiro era um homem de estatura mediana muito magro. Parecia bastante inteligente e a única particularidade que revelava eram os seus olhos que, sem dúvida, irradiavam o brilho de um poder mágico. Sua presença correspondia bem às suas funções e era fácil deduzir-se que seria realmente capaz de hipnotizar e incutir temor nos indígenas. Entrou no ambiente no qual havia acontecido o roubo e pôs um chifre de gazela na cabeça, de modo que a ponta do chifre avançava pela testa. Naquela ponta, ele havia fixado uma pena. Tirou do saco uma pequena grinalda formada de barbantes entrelaçados dos quais pendiam toda sorte de unhas de animais. Dentro da grinalda havia uma outra análoga, um pouquinho menor, ornada com dentes de animais. Amarrou tudo com um barbante,
para depois atirá-lo sobre o ombro direito. Depois, prendeu uma vara de bambu do tamanho de uns 4 pés e meio, com um diâmetro de 2 polegadas, no meio da qual havia um furo no qual ele inseriu uma garrafinha contendo uma mistura de sua própria lavra. Apanhou, com a direita, uma cabaça que continha pedras e, sacudindo-a violentamente, produziu um rumor semelhante ao badalar de uma campainha, ao mesmo tempo cantando um estribilho monótono: calandola, catandiza, calandola, catandiza, calandola mesa, mestre, ajuda-me, mestre, ajuda-me, mestre, ajuda a mesa. Mesa era o seu nome. O feiticeiro havia trazido consigo 2 ajudantes que pegaram firme com as mãos a vara de bambu de um dos chefes, enquanto o outro chefe colava-se ao chão. De repente, a vara começou a dar fortes golpes no terreno. Depois, voltou-se bruscamente, arrastando literalmente atrás dela, os 2 homens ao redor da cabana. O feiticeiro seguia a vara sem pressa e cantando ainda com mais fervor: calandola, catandiza. O bambu, depois de haver conduzido a comitiva ao redor da cabana, voltou ao ponto do qual havia partido. Em face disso, o feiticeiro anunciou que o ladrão não morava naquele lugar. Ele era um estrangeiro. Recomeçou, portanto, sua monótona cantilena. De improviso, o bambu, sempre seguro pelo ajudante, parou traçando linhas e círculos no pó. O feiticeiro começou a estudar círculos e linhas, informando: o ladrão fugiu para o ocidente. Precisamos, pois, atravessar 2 riachos antes de alcançar sua aldeia. Dito isso, fez soar violentamente sua campainha, repetindo a costumeira cantinela. Então, o bambu iniciou uma corrida, traçando um sulco no pó. De tanto em tanto, parava, permanecendo em posição ereta. Chegou a um riacho e pouco mais além a um segundo riacho. Depois, chegou num ponto onde se bifurcavam os caminhos. O bambu parou, dando fortes golpes no solo. O feiticeiro informou: o bambu parou. Provavelmente o ladrão terá ocultado neste ponto algum encantamento, com a finalidade de impedir que continuássemos nessa investigação. Cavou naquele ponto, encontrando efetivamente um chifre de gazela. O feiticeiro observou que ele teria substituído naquele ponto um encantamento muito eficaz, e tirou do saco uma pequena cabaça em forma de garrafa, jogando nela uma mistura misteriosa e espalhou tudo naquele mesmo ponto. Depois do que acrescentou: agora podemos prosseguir. O bambu retomou sua corrida até chegar a uma aldeia. Lá chegados, o bambu dirigiu-se sem hesitação para uma cabana na qual, na frente, estava acocorado um homem. Este é o ladrão, sentenciou o feiticeiro. O bambu entrou na cabana, andando rápido na direção de uma cama de palha feita de lianas entrelaçadas. A cama foi revolvida, e então o bambu pôs-se a bater furiosamente no solo. Cave neste ponto, ordenou o feiticeiro. Assim foi feito e, a um pé de profundidade, se encontrava o embrulho da coisa roubada. Levaram-no logo à mãe e descobriram que se tratava precisamente das provisões roubadas. O ladrão, apanhando em flagrante, confessou a própria culpa. O diretor do jornal comenta assim: o episódio exposto parece muito sugestivo quando se encontra nele todos os elementos das práticas espíritas. O feiticeiro invoca o seu guru e a vara de bambu comporta-se do mesmo modo como as mesinhas mediúnicas sob as mãos dos experimentadores. Acontece que se admite ser o feiticeiro um médium, então o episódio não parece nem mais nem menos extraordinário do que aquele que resulta de experiências análogas nos povos civilizados, e salvo, naturalmente, a prática mágica executada pelo feiticeiro. Mas é claro que o essencial consiste na intervenção de espíritos coadjutores, com a realização de fenômenos físicos compreendidos para alcançar um dado objetivo, o que corresponde ao que se realiza nos povos civilizados. Essas as considerações do comentarista. Quanto às práticas mágicas, por si mesmas grotescas e absurdas, usadas pelos feiticeiros, permanecendo o que se disse anteriormente, vale dizer que elas não se revestem de outros significados senão o de favorecer a imersão das faculdades supranormais subconscientes. Sendo assim, todos os métodos se equivalem, com a condição de que quem o adota creia cegamente na sua eficácia. E as operadas pelo nosso feiticeiro eram por demais complexas e absurdas, mas se o feiticeiro acreditava cegamente, por tradição, então elas tornavam-se praticamente válidas para ele. De qualquer modo, do nosso ponto de vista, o que importa consiste na circunstância de que nenhum dos presentes sabia quem era o autor do roubo, e malgrado isso, o feiticeiro chegou a descobri-lo e a identificá-lo à distância. Como eu observei no caso precedente,
Também desta vez dever-se inferir que isso se poderia conseguir quando o feiticeiro tinha se conduzido ao ambiente em que havia acontecido o roubo. Quer dizer, no ambiente no qual o ladrão havia imprimido indelevelmente no éter do espaço o ritmo das próprias vibrações vitais, o que vale para estabelecer a relação psíquica entre a subconsciência do feiticeiro e a do culpado, como acontece nas experiências de psicometria, nas quais a influência deixada no objeto, isto é, no éter interatômico contido no objeto, da pessoa distante, que o havia empregado, vale para estabelecer a relação psíquica entre o sensitivo e a subconsciência da própria pessoa, dando lugar às portentosas revelações que se consegue com a psicometria. Em suma, também no nosso caso, tudo concorre para demonstrar que se trata, ainda e sempre, num processo psicométrico, de forma larval, no qual o objeto empregado pela pessoa distante para identificá-la é substituído pelo ambiente em que tinha operado uma pessoa distante para identificá-la. Encontra-se aqui, portanto, a presença de um autêntico fenômeno de clarividência telepática, em tudo análogo àqueles que se obtêm entre os povos civilizados, seja com a mediunidade clarividente, seja com a psicometria do ambiente. Compreende-se logo que poderia também ser aplicada no caso em exame a interpretação espírita dos fatos e isso conforme o postulado de Aksakov, segundo o qual todos os fenômenos metapsíquicos, dos mínimos aos máximos, possam resultar ora anímicos e ora espíritas, segundo as circunstâncias, pelo que é fato que no nosso caso não se encontram particularidades que nos demonstrem e, em consequência, não pareceria legítimo fazê-lo. Resta-me esclarecer uma outra seção importante do mesmo tema que é da clarividência telepática considerada em multiformes modalidades com as quais se realiza, visto como assume a forma de transmissão e recepção de notícias a grandes distâncias, forma dominante entre os povos selvagens, como também entre os povos semicivilizados e civilizados da Ásia. Tanto os antropólogos quanto os historiadores das conquistas coloniais europeias da Ásia, África e América, manifestaram sempre um justificado espanto na presença de manifestações semelhantes que eles não podiam contestar e muito menos explicar com o conhecimento de que dispõe a psicologia oficial. É de fato manifesto que só se admitindo a existência no homem de faculdades supranormais subconscientes, assim como a existência de indivíduos sensitivos, predispostos pela natureza a exercê-las em circunstâncias especiais, só desse modo se chegaria a dar-lhes razão. No Journal of the American SPR, 1919, pags. 584 a 589, MRS. Bloch publicou um interessante artigo sobre o assunto. Ela escreve, há alguns anos aproximadamente, a minha atenção foi atraída para o problema da transmissão de notícias entre os povos não europeus. Está demonstrada, com exatidão absoluta, que na época da grande amotinação indiana, a notícia do evento divulgou-se de um canto a outro da Índia, no intervalo de menos de 2 horas. Naquele tempo, não existia um telégrafo, nem telefones e a mala postal era levada através da jungla e as paradas nas montanhas eram feitas a pé pelos carteiros, com o corpo guarnecido com campainhas que tilintavam, afugentando as feras pelos caminhos. Certamente não existe uma explicação científica capaz de esclarecer o mistério da rápida difusão das notícias de uma tribo para outra, atravessando enormes distâncias como são as que existem nos continentes africano, americano e asiático, sobre as quais só resta recorrer às explicações telepáticas ou clarividentes, ou algo semelhante. Recentemente, recolhi de narrações concordantes e interessantes do gênero, de viva voz, de pessoas que viveram no Japão, entre os índios do México, assim como a de um engenheiro que viveu muito tempo na Nigéria. De modo que meu interesse no assunto, tendo-se reavivado, conduziu-me a escrever ao explorador e grande caçador de feras, M.R. Cyril Campbell, em outros tempos correspondente de guerra do Times, que reside na África há muitos anos. Ele enviou-me um longo e interessante relato a propósito. Segue no texto o relato mencionado que contém alguns episódios de verdadeira e evidente clarividência no presente, que serão citados a seu tempo. Em louvor aos incidentes de telegrafia sem fio aqui considerados, M.R. Campbell refere-se a um caso pessoal, no qual, durante uma expedição no país dos Azantes, separou-se de seus companheiros, dirigindo-se, em marcha forçada e ininterrupta, para a costa onde, lá chegando, soube por um indígena da morte de um seu companheiro. A notícia tornou-se verdadeira e não havia possibilidade do indígena ter sido informado por vias normais, levando-se em conta que M.R. Campbell tinha chegado à costa após uma enorme jornada.
M.R. Campbell assim prossegue. O massacre de uma expedição de brancos na região dos Benin foi conhecido pelos indígenas da Costa do Ouro 2 horas depois da tragédia. O afundamento do couraçado Vitória chegou ao conhecimento dos indígenas muito tempo antes que a notícia fosse telegrafada para nós. Um magistrado de King Williamstown contou-me que, durante uma guerrilha na fronteira, o filho de um chefe, que se encontrava entre os combatentes, apresentou-se na corte com a cabeça raspada. Ele era empregado do escritório. O magistrado, sabendo que aquilo era um sinal de luto para os nativos, perguntou quem tinha morrido. O jovem respondeu que seu pai tinha sido morto no último combate na fronteira, designando também a localidade onde jazia seu cadáver. O magistrado não podia acreditar nas suas palavras, visto como, para ele, não havia chegado o telegrama da frente. Mas os telegramas não tardaram a chegar e forneciam particularidades sobre o encontro havido e confirmavam em tudo as afirmações do jovem indígena. Outro caso recente, às 9 horas da noite, domo das segundas-feiras passadas, um jovem pastor foi atacado num campo por um touro furioso. Defendeu-se com um forcado de ferro e, na trágica luta, assim como o touro, que o jovem deixou mortalmente ferido, ambos estavam, antes das 10 horas da manhã, mortos. Às 12 do mesmo dia, o inquilino do Sr. B, residente a 48 milhas de distância da cena do drama, escreveu ao proprietário Sr. A uma carta sobre negócios na qual se lia este post-scriptum. Neste momento, os meus cafres informaram-me que nosso pastor matou o touro vermelho de Devon com uma faca grande e que ambos morreram. Alimento esperanças de que se trata de uma mentira dos cafres. Esta carta havia sido enviada ao proprietário por um mensageiro a cavalo, às 12h30. M.R. Campbell assinala que, nos 2 últimos casos citados, a notícia viajou em menos da metade do tempo requisitado para que fosse levada a cavalo, bastante veloz, sem contar que se trata de um país quase virgem sem estradas. Depois, acenando para uma outra faculdade dos indígenas, a do instinto de orientação, ele observa, pegue um indígena bushman, venda-lhe os olhos firmemente, transporte-o a alguma distância, atravesse campos, florestas e águas, depois, liberte-o e ele voltará rápido ao ponto de partida. Os selvagens possuem um instinto de orientação como os pombos-correio. Analogamente, M.R. Leche, um engenheiro com vasta experiência sul-americana, disse-me que, quando explorava as florestas virgens do interior do Brasil, havia encontrado com surpresa que, por mais longas, tortuosas e errantes fossem as marchas realizadas no dia, através da floresta, seus índios sabiam sempre dirigir-se rapidamente ao acampamento que servia de base para eles, precisamente como a agulha magnética da bússola se dirige infalivelmente para o polo magnético. A propósito dessa última faculdade dos selvagens, lembro-me de que na monografia sobre Enigma da Psicometria, caso 4, Luz e Sombra, 1920, pags. 239-42, expôs um incidente interessantíssimo, do qual podia-se deduzir, de maneira um tanto sugestivo, que o instinto de orientação dos pombos-correio consistia num fenômeno sui generis de visão à distância. Sendo assim, então, com maior razão dever-se-ia concluir analogamente na categoria o instinto de orientação dos selvagens. Ao mesmo tempo, repito que não é possível resolver outro quesito que verteu do fato de que entre os povos selvagens, ou também somente da raça não europeia, as notícias difundem-se com fulminante rapidez, sem recorrerem analogamente a qualquer modalidade sui generis de telepatia ou de clarevidência, ou de clareaudiência, segundo os casos. Isso aparecerá de modo definitivo nos episódios multiformes e altamente sugestivos que me disponho a referir. O seguinte episódio refere-se à guerrilha que em 1914 se desenrolou na colônia alemã, simultaneamente com a Grande Guerra Europeia. Retirei-o da Light, 1930, pag. 437, e foi originariamente publicado na Revista das Missões, East Africa. O correspondente inglês da revista encontrava-se naquele tempo prisioneiro dos alemães em Kilimatindi, na colônia oriental pertencente a esses íntimos, e é ele que refere o que segue. A companhia dos soldados indígenas residente em Kilimatindi havia sido enviada para o fronte de Mociazura. Uma tarde, nos acantonamentos indígenas, soaram gritos, lamentos e choros desesperados que se prolongaram a tal ponto durante a noite, que encolerizaram o comandante, que enviou uma ordem de parar. Eram as mulheres dos guerreiros enviados ao fronte que se comportavam assim. Malgrado a ordem recebida,
continuaram com o prosseguimento contínuo dos seus choros e lamentos. Haviam explicado que pranteavam a morte de seus respectivos maridos, mortos nos combates no fronte. Sabendo disso, o comandante tentou acalmar esse desespero, dizendo que seu choro não tinha razão de ser porque, se tivesse havido um combate, ele teria sido informado por telegrama, pelo capitão da companhia, senão que este último havia informado durante o dia que nada havia sucedido a ser assinalado. Malgrado essas animadoras notícias, as mulheres não se convenceram e, durante a noite no dia seguinte, continuaram na sua crise de períodos de choro e lamentos. Finalmente, no terceiro dia, veio um telegrama atrasado, que informava que o combate acontecera efetivamente. Seguia a lista dos mortos. A telegrafia sem fio dos negros havia vencido a telegrafia com fio dos brancos. No episódio exposto, a deficiência de maiores particularidades precisas impediu a apreciação do valor teórico. Não se sabe se foram todas as mulheres dos guerreiros no fronte as que compareceram à cerimônia fúnebre de lembrar genericamente os seus maridos mortos na batalha, ou se, ao invés, fossem apenas as mulheres dos mortos que assim se comportaram. Nesse segundo caso, o fenômeno de clarividência telepática tornar-se-ia espantoso. No primeiro caso, não deixaria de parecer importante, mas dentro dos limites dos episódios do gênero. Esses outros episódios, o primeiro dos quais é análogo ao precedente, são ainda mais notáveis pela precisão dos dados e pela enorme distância na qual se realizaram os eventos visualizados. Retirei do livro do explorador inglês Calvert Lewis, Lighton e Dark Continent, pag. 177. Ele resume, de todos os fatos interessantes por mim observados entre os indígenas da África Central, nenhum pode ser mais maravilhoso e perturbador do que seu sistema de telegrafia sem fio. Enquanto que entre os povos civilizados só há pouco tempo contemplavam com espanto o prodígio do rádio, os povos primitivos, desde tempos imemoriais, foram sempre capazes de receber e enviar mensagens a centenas de milhas de distância, praticamente com um processo instantâneo. Durante a guerra com os Boers, em cujo território não existiam meios de saída para a transmissão de notícias, será regularmente informado em Bulawayo sobre o que sucedia em Ladysmith, a 500 milhas de distância, a qualquer hora de intervalo de tempo dos acontecimentos. Em 1903, todos os homens válidos eram enviados a Zomba, Nyasalandia, na Somália, para uma expedição punitiva. Um único oficial permanecia atrás para a vigilância do acampamento. Certa vez, após a janta, lá pelas 3 horas da manhã, ele ouviu gritos e choros no acampamento dos guerreiros casados. Mandou um guarda informar-se sobre o que estava acontecendo e este voltou contando que a nossa expedição na Somália tinha sofrido inesperadamente uma tremenda derrota, no qual havia morrido 6 sargentos maiores indígenas. No devido tempo, veio-se saber que o combate tinha sido em Berbera, quer dizer, a 2.000 milhas de distância de Zomba, às 2h30 da tarde do mesmo dia. Além dos sargentos maiores indígenas supraindicados, foram mortos o coronel e numerosos oficiais brancos, enquanto o batalhão foi quase todo aniquilado. A notícia do desastre foi conhecida em Zomba meia hora depois do acontecido. Eram requeridas, ao invés, algumas semanas para receberem-se notícias por meio dos correios costumeiros. Esse outro incidente aconteceu com um amigo do relator. Encontrava-se na África, empregado numa grande plantação de café, cujo proprietário era um coronel. Este último foi um dia à caçada de elefantes e alguns dias depois, um chefe indígena que pertencia à fazenda, comunicou a notícia que o coronel havia matado um elefante às 9 daquela manhã. Eram 10h30. Naturalmente, o amigo do relator indagou do indígena o que havia feito para saber disso, mas este limitou-se a dar um sorriso misterioso e observou: recebi a notícia e não quis explicar-se melhor. Depois de alguns dias, o coronel voltou e confirmou haver matado um elefante na manhã do dia indicado pelo indígena, precisamente às 9 da manhã. Soube-se depois que o chefe indígena gozava de uma grande reputação na sua tribo pelas suas qualidades de evidência no presente, no passado e no futuro. Ele não tomava drogas de nenhuma espécie, mas, depois da segunda refeição, caía frequentemente no sono, durante o qual recebia mensagens de evidência através do espaço e do tempo. O relator observou, enquanto entre os povos civilizados só há pouco tempo veio com surpresa o prodígio do rádio, os povos primitivos, desde tempos imemoriais, foram sempre capazes de receber e expedir mensagens a centenas de milhas de distância, isso praticamente num processo instantâneo.
Ora, assim como o fato é incontestável, não significa que a analogia com o rádio poderia apenas resultar unicamente numa analogia, senão a explicação autêntica do fenômeno. No mecanismo do rádio nota-se que as vibrações fônicas humanas e musicais vêm transformadas em vibrações elétricas do aparelho transmissor, na forma em que elas viajam instantaneamente pelo espaço em ondas esféricas. De modo que são infalivelmente captadas por todos os aparelhos homólogos sintonizados no mesmo comprimento de onda, aparelhos que cumprem uma função diversa da do transmissor, transformando as vibrações elétricas nas mesmas vibrações fônicas humanas e musicais que haviam gerado o dado sistema de ondas elétricas viajoras. Sucede que, se assim se passa no mecanismo do rádio, deveria haver algo semelhante no mecanismo psíquico, misteriosíssimo, da subconsciência humana. Vale dizer que, quando a faculdade subconsciente de um sensitivo já se encontra em relação psíquica com pessoas distantes que estão sob uma grave crise emocional, isso correspondendo à sintonização do mesmo comprimento de onda dos aparelhos de rádio, deveria determinar o mesmo fenômeno de reversão, em que o aparelho humano receptor captaria as vibrações psíquicas geradas pela crise emocional na qual se encontra a pessoa distante que, inconscientemente, funciona como agente, transformando-as em representações visuais auditivas, reproduzindo no seu sensório os acontecimentos dos quais foram gerados. Vou ressaltar neste ponto que tudo isso é quanto já se estabeleceu nos fenômenos de telepatia propriamente dita. Retiro os seguintes episódios de uma conferência que o Dr. G. B. Kirkland, oficial médico do governo da Rodésia, fez em Londres, sobre magia degli africani, conferência interessantíssima, reproduzida nos maiores jornais ingleses e que a Leeds, da qual me valho, reproduziu na íntegra, 1935, pag. 54. Dr. Kirkland observa, estranho paradoxo verdadeiramente este dos povos ocidentais os quais, à medida que avançam na civilização, regridem, outro tanto, no conhecimento sobre a verdadeira natureza da psique humana, ou, se quiser, sobre o quanto eles se retardam no conhecimento autêntico a esse respeito. Depois desse preâmbulo, ele passa a referir numerosos episódios da ordem supranormal por ele colhidos e alguns observados pessoalmente. Referindo-se ao assunto aqui considerado, ele observa, pressupõe-se no Ocidente que o fenômeno da difusão prodigiosa de notícias entre os indígenas, explica-se com o fato de que eles, por meio do tom-tom de tambores, transmitem uma espécie de alfabeto Morse. Mas tudo isso é pura fantasia. São unicamente tribos que recorrem ao tom-tom dos tambores para o agrupamento dos guerreiros ou para outras grandes ocasiões, mas tudo se limita a isso. É verdade, porém, que os indígenas possuem muitos outros sistemas para transmitir as notícias. Vou citar 2 exemplos do gênero que me dizem respeito. Veio trazido ao hospital um indígena com o fígado atingido por uma facada com que um outro indígena, alcoolizado, o havia ferido, sem nenhum motivo. Ele perguntou: estarei ainda vivo amanhã? Assim dizendo, parecia muito calmo porque a morte não causa medo aos indígenas. Somos nós, civilizados, a quem ela assusta e essa é uma das tantas desvantagens da vivência dos civilizados. Respondi-lhe francamente que isso era improvável. Ele ainda observou: o senhor acredita que haverá tempo de rever os meus familiares? De qualquer modo os advertirei que venham logo. Aconteceu, porém, que a família chegou ainda em tempo para encontrá-lo vivo e isso malgrado habitasse numa aldeia distante umas 28 milhas. Note-se que, nesse caso, posso garantir que não funcionaram os tom-tons dos tambores. Agora reflitamos um momento. Primeiro, 28 milhas, perto de 50 km, para percorrer pelas florestas e caminhos impraticáveis, requerem, neste país, 9 horas de marcha. Segundo, não havia possibilidade nenhuma de avisar a tempo os parentes a fim de que acorressem ao leito de morte. Terceiro, sucede que o moribundo devia possuir, em si mesmo, um aparelho SUS, para transmissão imediata do fato ocorrido e o chamado urgente aos seus familiares. Note-se, a propósito, que o diálogo acima, entre o moribundo e eu, tinha ocorrido na hora do ocaso e, antes do alvorecer, sua família estava reunida à volta do seu leito. Eis o segundo episódio mais espantoso ainda. Uma tarde, em que me encontrava trabalhando, veio a mim um sargento indígena que devia entregar o relatório militar para a companhia. De repente, vi-o saltar e ficar excitadíssimo, para depois me anunciar: Incous, o homem atleta está morto. Um elefante rompeu seu peito com a tromba. Ora, Marefu,
O homem atleta achava-se na caçada aos elefantes, a 100 milhas de distância. Perguntei-lhe se sabia dizer-me quando isso aconteceu. Ajuntou, durante o ocásio. Naquele momento o sol estava no ocásio. Apressei-me a fazer avisar os parentes, a nenhum dos quais passou pela cabeça contestar o fato, pois que as manifestações dessa natureza são comuns no país. Ademais, o acontecimento tornou-se absolutamente verdadeiro em todos os particulares. Declaro que essa capacidade dos indígenas parece tão surpreendente quanto perturbadora. Eles podem, se assim desejarem, arrancar os segredos de qualquer um, compreendendo naturalmente os brancos. Desses últimos, eles conhecem todas as qualidades, mas também conhecem todos os sinais dos crimes contra os povos subjugados e eles resumem tudo numa síntese desoladora para a moralidade dos brancos. O primeiro dos incidentes expostos parece teoricamente precioso quando resulta de uma percepção de eventos ocorridos à distância. Sem dúvida é uma transmissão intencional do pensamento à distância que é, como dizer, um fenômeno de telepatia propriamente dita, revelando com isso a real natureza psíquica do misterioso fenômeno da transmissão de notícias entre os povos primitivos. O segundo incidente torna-se um complemento do primeiro, que parece, por sua vez, um fenômeno de percepção telepática imediata no evento dramático ocorrido à distância, percepção devida à relação psíquica que já uniu a gente ao percipiente, sob a forma de convivência e amizade. O primeiro incidente revive na mente alguns incidentes análogos de transmissões telepáticas intencionais entre os vivos, incidentes por mim citados na monografia sobre casos dessa natureza, e o segundo lembra alguns outros episódios característicos de telepatia, nos quais aparece ao percipiente a visão cinematográfica de acontecimentos que se realizam à distância e nos quais o protagonista é pessoa vinculada afetivamente a ele. Assim, como exemplo, num caso citado no Phantasms of the Living da Society FPR, acontece ao percipiente visualizar, de repente, o espetáculo de uma faísca que cai diante do cavalo montado pelo seu pai, lançando uma chuva repentina de centelhas. E algumas horas depois, chega o pai a cavalo e conta o mesmo incidente terrificante, ocorrido no instante preciso em que ele visualizava o filho. Ora, analogamente, no nosso caso foi imprevista ao percipiente a visão do elefante que, com a tromba esmagava o peito de um seu amigo. Daí procede que, pelos resumos desses exemplos que se correspondem, ocorridos nos casos de comunicações telepáticas entre vivos, tanto no sentido da transmissão quanto no da percepção de acontecimentos realizados à distância, pode-se considerar estabelecida a verdadeira natureza das transmissões de notícias entre os povos primitivos. Eles, no fundo, não tornam nem mais nem menos misteriosos os casos comuns de telepatia propriamente dita. Assim, pois, é de se ressaltar que, os povos primitivos que têm empiricamente cultivado, por séculos, essa faculdade inerente à subconsciência humana, se tornam mais avançados a usá-la para os mesmos fins como acontece com os povos civilizados. O Dr. Kirkland tinha a mesma razão. O caso seguinte trata igualmente no evento de caçada grande, percebido à distância, mas com particularidades que implicam manifestações supranormais de outra natureza. Retirei do livro intitulado Em África dal Capo ao Cairo, do antropólogo Lídio Cipriani, Pags. 440-445. Narra que, encontrando-se no Congo belga, região de Turinelé, na aldeia de Manguebetu, decidiu, juntamente com o Sr. Fontaine, residente há muito tempo em Manguebetu, ir à caçada de búfalos. Acompanhados por 3 guias indígenas, chegaram, ao amanhecer, depois de longa marcha, numa clareira na qual pastavam uns 40 búfalos. Dispararam contra a manada 9 balas de espingarda, matando 4. E continua assim, não é muito frequente, certamente, matar 4 búfalos em poucos instantes, disparando 9 balas como havíamos feito. Os indígenas que nos serviam de guias ficaram contentíssimos, tanto mais que sabiam que receberiam uma boa porção de toda aquela carne e, cheios de alegria, arremessaram com força a lança no corpo das vítimas, atirando, por prudência, de uma certa distância, para melhor se convencerem de que estavam mortos. Como o calor se tornara excessivo, o Sr. Fontaine retirou-se para a sombra de uma árvore e eu pus-me a afastar os muitos insetos atraídos pela presença dos 4 búfalos mortos. Todavia, 2 dos nossos homens haviam partido à procura de gente de sua aldeia que pudesse ajudar a levar dali aquela carne. Nós, com o terceiro homem, permanecemos à espera no local. As horas passavam e, sob um sol ardente,
Os nossos búfalos logo incharam como odres, dos quais só apareciam as patas, as cabeças e as caudas. Esta íntima particularidade, unida ao número das balas disparadas, tem sua importância para avaliar o que segue. Imersos na relva alta, os 4 animais, embora inchados, eram visíveis apenas vistos do alto, e para fotografá-los juntos, deveria ser necessário derrubar a vegetação que se metia de permeio. A aldeia de onde as pessoas viriam era muito distante, pelo que nos dispusemos a esperar muito. Quase 5 horas já haviam transcorrido quando, do outro lado daquele previsto por nós, vimos surgir um grupo de uns 40 indígenas. Não pequena foi nossa surpresa em ouvir sua narração, tratando-me corretamente por Sr. Fontaine. Não se tratava dos nossos homens, mas de outros que, de muito longe, haviam ouvido nossos disparos. Para terem razão quanto aos disparos, narraram que se dirigiram ao seu feiticeiro, homem reservado, capacitado para opinar sobre coisas extraordinárias. Pretendiam realmente ter sabido por ele da morte dos 4 búfalos e sobre nossa intenção de doar a carne para os indígenas. A história pareceu-me pouco persuasiva, embora enfeitada com particularidades de vários gêneros, entre as quais o de terem sido guiados por ele, com toda a segurança, na direção certa do lugar onde os búfalos jaziam. Mais verossímil me parecia, pelo contrário, ter havido um acordo com os nossos 2 homens que partiram primeiro e um desejo dos novos indígenas que chegaram de justificarem com aquela história, sua vinda sem serem convidados. Não escondi, então, num tom de gracejo minhas convicções, mas eles, com aquela sinceridade própria de todos os negros, insistiam nas suas afirmações e asseguravam não ter recebido nenhuma notícia pelos nossos homens que haviam partido na outra direção. O fato apresentava-se desse modo muito misterioso. Soube que o suposto feiticeiro, o adivinho, fazia parte do grupo que tinha chegado e pedi que me indicassem. Percebi, então, como ele agitava alguma coisa diante da orelha esquerda. Curioso, aproximei-me dele e tive tempo para ver que, na mão esquerda, tinha um pequeno objeto de madeira de aparência insignificante. A pedido do Sr. Fontaine, justificou a posse do objeto, inventando uma nova história, pronunciada com a maior naturalidade a respeito de algo admitido pelo senso comum. Aquele objeto servia-lhe, nada menos, de ligação com os espíritos dos quais podia ouvir a voz, esfregando e aproximando da orelha as 2 partes das quais o objeto se compunha. Envolvido num forro feito de casca de árvore, ou melhor, num pedaço de pano de lã obtido ao trabalhar no preparo de certas plantas, como desde os tempos imemoriais fazem os indígenas do Elé, o objeto mantido úmido num feixe de folhas frescas, colocado sob o pano de lã, fazia ouvir um grito agudo devido ao atrito feito ao girar um pedaço cônico de madeira compacta dentro de uma forma bastante suficiente para contê-lo. De acordo com o feiticeiro, aquele grito agudo traduzia-se para ele em palavras claras e assim recebia as mensagens do lado de lá. Solicitado por mim para dar uma prova da sua faculdade, não se fez de rogado e, na mesma hora, apressou-se a pedir uma recompensa, fiel ao inveterado hábito de todos os indígenas africanos, aos olhos dos quais os brancos são os mais generosos dos homens. Indicou-me os 4 búfalos ainda deitados na relva, distantes dele e dos seus acompanhantes e indicou-me, de longe, um, depois outro e com exatidão, como sendo 2 machos e 2 fêmeas. Essas últimas, disse-me, estavam prenhes, mas numa delas o vitelinho era apenas do tamanho de seu punho, enquanto que o da outra era já maior, e me pedia como presente para comê-lo como um delicadíssimo alimento. Não fiz objeção nenhuma à proposta, mandando abrir o ventre dos 2 animais para confirmação da sua resposta, para que os homens por nós chamados fossem também junto. No entretempo, procurei por minha conta compreender de que modo o adivinho poderia ter recebido o sinal. Nenhuma dúvida de que o estado de extremo inchaço devido ao calor escaldante teria impedido a qualquer um semelhante diagnóstico, pronunciado com tanta segurança, enquanto nenhum de nós havia pensado em tal possibilidade. As coisas começavam a tornar-se interessantes e suscitavam em mim uma imensa curiosidade. Para o Sr. Fontaine, pelo contrário, a narração parecia aceitável, porque sabia, por experiência própria, que os indígenas do local eram capazes de semelhante prodígio e de muito mais ainda. Ferozes canibais em outros tempos e ainda não amansados, eram dos que acreditavam no uso de adivinhações parecidas também para a pesquisa de suas vítimas humanas destinadas à panela. Para aproveitar essa espera, fotografei o adivinho e alguns de seus companheiros e negociei também o objeto divinatório.
O búfalo inteiro e não apenas o feto seria dado ao adivinho se ele tivesse preconizado a verdade. Em troca, eu teria aquele objeto para tornar-me adivinho por minha vez, e para evitar uma surpresa, tomei posse logo dele. Não obstante, pela inigualável troca seu proprietário não demonstrou entusiasmo. É supérfluo dizer o resto. O adivinho tinha razão em todas as particularidades e eu fiquei com uma grande interrogação dentro de mim. Em Paris, pude levar aquele objeto para doá-lo ao Institut Metapsychique Internationale, sediado em Paris, por iniciativa italiana, presidido por um personagem ilustre da ciência francesa, Charles Richet, onde me expuseram muita coisa com relação às minhas dúvidas. Assim termina seu relato o antropólogo Lídio Cipriani. Aquilo que em Paris presumivelmente lhe haveria explicado o Dr. Osti, que o objeto do qual se serviu o feiticeiro para as suas adivinhações tinha sua razão de ser, não só por si mesmo, mas porque o feiticeiro acreditava cegamente na sua portentosa eficácia no sentido desejado, e que pelo efeito de autossugestão facilitava a imersão das faculdades supranormais subconscientes do feiticeiro adivinho. Assim como psicologicamente ele evidentemente pertencia à classe dos audientes, a imersão nele das faculdades divinatórias realizavam-se sob forma de uma voz subjetiva a qual parecia confundir-se com os chiados do objeto por ele manipulado, pelo que lhe havia inferido que, se os outros percebiam unicamente os chiados, então isso significava que a tradução dos chiados, na linguagem dos espíritos, somente ele podia ouvi-la. De qualquer modo, é fato que ele não só percebeu a distância que disparos significavam, dirigindo-se logo àquela parta, seguido pelos outros com a esperança de participar dos despojos, mas chegando no lugar, soube dizer, sem ver os búfalos, o sexo dos mesmos, e o que é mais importante, revelar, de um modo preciso, que as duas fêmeas estavam prenhes e designar também o grau de desenvolvimento dos fetos. Ora, esses últimos particulares exorbitam dos limites da clarividência telepática para converterem-se em episódios autênticos de visão através dos corpos opacos, modalidade esta íntima pertencente à categoria dos fenômenos de telestesia, percepção à distância das coisas inanimadas e isso em condições de rejeitar que o sensitivo tinha atingido o que está registrado nos recessos mnemônicos da subconsciência dos outros. Tira o episódio seguinte da Revue Spirit, 1932, Pag. 476. Mr. Stephanie Fauger, encarregado pelo governo holandês de proceder a uma investigação sobre os cortadores de cabeças da ilha de Bornéu, apresentou um trabalho magistral sobre costumes das tribos em questão, no qual se lê este episódio: a aldeia está em efervescência. O velho sangue que parecia estancar-se na inação, acordava. Está se preparando uma audaciosa e perigosa expedição. A guerra de tribos está para ser retomada e a tribo da qual o chefe é Tundo, encontra-se reunida, pronta para a ação na praça da aldeia. Tundo fala, inflamando a imaginação dos jovens. Se partirá imediatamente para a guerra e cortar-se-ão, então, muitas cabeças. Tundo não tem mais do que pronunciar a ordem de marchar, quando surge esbaforida uma mulher gritando, o tambor fala. Os guerreiros assombrados param, e Tundo precipita-se para a cabana onde se encontra o tambor falante. Agacha-se sobre a esteira, observando intensamente o instrumento que está suspenso no forro do teto por uma gordinha de palmeira. Suas paredes de madeira, vazias, vibram abertamente. Não se percebeu rumor nenhum, mas o tambor e a pele esticada do mesmo vibram docemente, sem interrupção, como uma panela enorme em ebulição. Com a mão esquerda, Tundo toca delicadamente o tambor, fazendo girar lentamente sobre si mesmo, como se faz para orientação no dispositivo de um rádio. Quando o tambor ganha uma orientação leste-oeste, as vibrações cessam bruscamente, para depois retomarem quando a orientação aproximar-se da direção norte. Tundo anuncia, a mensagem vem de Colon. E que coisa dizem em Colon? Não chego a interpretar bem. Nossos velhos sabiam muito bem interpretar as vibrações do tambor, mas estão todos mortos. De todo modo, quem fala deve ser o ancião da tribo. A mensagem é longa e complexa, mas em substância, ela aconselha, de modo claro e explícito, para suspender nossa marcha. De tarde, chegaram os mensageiros da tribo mencionando para anunciar que os soldados holandeses haviam se posto em marcha para dispersar os invasores, fato que havia induzido a tribo invasora dos Zuluota a retomar o caminho do norte. Uma vez mais, os brancos haviam mantido a ordem no país. O redator da Revue Spirit comenta nestes termos: não é por certo perturbador,
Na sua simplicidade, esse episódio em que o pensamento agisse voluntariamente numa distância relativamente enorme sobre a pele esticada de um tambor, fazendo-o vibrar, surge manifestamente que nesse caso o tambor-antena funcionava como aparelho receptor, rudimentar, de uma telegrafia sem fio.